conforme a terceira interação que o Edu prometeu que dá debate. Essa já deu, imagina a próxima. Vai dar debate essa Bota aí, Davidson. Amei a revolta. Ih, tem meu nome, já não gostei. Que isso? Tô brincando. Sempre me assusta. O Murilo fazia isso comigo. Ele botava, quando os caras me xingavam, ele botava no ar. Eu ficava bravo. José Antunes, por isso que é meu inimigo. Noronha, você já desistiu do Patrick, já. Fiquei pensando, nos últimos tempos tivemos reviravoltas de jogadores que não davam mais. Quem? Ele perguntou, eu não fiz o tom de pergunta. Tivemos reviravoltas de jogadores que não davam mais? Boa. Qual o tempo certo de largar de vez ou ainda acreditaram em um jogador? Essa é uma ótima pergunta. Gostei, eu gostei muito bem. Boa, José Antunes. Como tem meu nome na questão, eu preciso responder também. É uma ótima pergunta. Eu acho que depende do caso. Por exemplo, o Ricardo Goulart. Que não houve uma reviravolta, né? Vamos deixar isso claro. Ele tava podre mesmo, o joelho dele. Tanto que ele se aposentou logo em seguida no Bahia. Eu acho que cada caso é um caso. O que é chato de falar, porque eu gostaria de ter uma resposta mais ampla, mas não tem. O Goulart, você olhava ele em campo, na TV nem tanto. Mas na Vila, por exemplo, e você via que ele não se mexia. Né? Tá longe da bola, ele não conseguia se mexer. Se era um passe no ponto futuro, ele fazia aquele espacate que ele abria as pernas e não alcançava. Você percebia que estava faltando coisa. Eu lembro do caso específico do Cuevas, o paraguaio, não o peruano. Nelson Cuevas. Que jogou em 2008 aqui. Fez um golaço contra o Atlético Paranaense, talvez vocês lembrem. Não realmente era ruimzinho. Ele perdeu a força na perna. Ele parou de jogar porque ele perdeu a força na perna. Eu entrevistei ele uma vez, inclusive. Lá no seu antigo também, Estreito de Cusco, a gente não precisa dar o nome. Sim. E eu entrevistei ele e falei, eu perdi a força na perna. Ele não conseguia chutar a bola. Então assim, você começa a observar certas coisas. No caso do Patrick... Eu citei ontem no vídeo do meu canal, inclusive, em react, né? Reação a um vídeo do Wagner Frederico, dando todos os créditos, que o Patrick não tem mobilidade. Ele não consegue se mexer como um jogador de futebol. Então, cada problema de um jogador você vai observando assim. No Patrick, ele não consegue se mexer. Talvez ache uma reviravolta. Hoje o Patrick não consegue se mexer em campo do jeito que um profissional deveria se mexer. O Ricardo Goulart não conseguia se mexer do jeito que o jogador conseguia se mexer. Eu acho que você observa algumas coisinhas em cada jogador, particularmente, que te dão essa resposta. Eu acho assim do Casares. Eu ia falar, nossa, esse é meu exemplo. Eu falei, não precisa nem ser tão longo. Não tem problema. Tá tudo certo. Continue seu comentário, por favor. Você acha isso do Casares? Não, é só... eu vejo isso do Casares também. Algumas movimentações que eu olho e falo, meu Deus, isso não dá pra um jogador profissional ainda tá assim. Mas enfim, eu fiquei pensando quando eu li de reviravolta, eu falei, caramba, no Santos, talvez, a última que eu me lembre, foi por um motivo diferente, claro, não foi motivo físico, é o Sacha, né? O Sacha tinha sido afastado pelo digníssimo argentino, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Sampaoli, obrigado. Nossa, tinha sido afastado pelo Sampaoli e depois ele volta e começa a ser aproveitado, né? Até como titular e vai muito bem e tal. Isso depois de ter feito um 2018 também que ele atuava com o Jair, com o Cuca, ele era titular, né? Então, sei lá, acho que talvez a última reviravolta que eu me lembro tenha sido essa, no Santos, pelo menos, falando, né, claro. Não sei se teve alguma outra. Mas agora o tempo de desistir do jogador, essa é uma boa questão. É uma ótima questão. Não sei, eu lembro especificamente de um vídeo que eu fiz sobre técnico. E faz anos, deve ter sido em 2020, por aí na pandemia. Que perguntaram pra mim. Talvez tenha sido até por ele. Mas qual é o tempo de demitir um técnico? Eu falei, depende. Você observa algumas coisas. O Gesualdo, com 2 dias, você falava, não vai sair nada daí. Ele vai ficar com a mesma coisa o tempo inteiro e não vai sair nada. Ele tinha que demitir. O Sampaoli tomava de 5, eu falava, mas tem uma coisa aí que vai fazer dar certo. E deu, dentro de algumas proporções. E jogador é a mesma coisa, cara. Então, mas realmente, acho que não tem um tempo certo, né, de você desistir ou não. Já que a gente citou 2019, o Cueva. Eu vi o Cueva enquanto eu falava, pra mim não dá. Pra mim não dá, eu não consigo. E foi um período curto, né? Nem precisou de muitos jogos. Foram 19 jogos. Nem precisaram de muitos jogos. Mas enfim, sei lá, acho que não tem meio que uma linha do tempo ali certinha pra você desistir. Eu acho que é bem observar mesmo e ver o que dá pra fazer, né? Porque, em teoria, você tem alguns casos, por exemplo, já que a pergunta foi do Patrick. O Patrick vai readquirir ritmo porque ele não tava jogando. Pode ser, você talvez tenha uma paciência a mais. Aquela né? pergunta. Não sei. Como é que falava do biscoito? O biscoito é gostoso, porque o Patrick tá sem ritmo porque não tava jogando ou não tava jogando porque não dá mais? Exatamente. Não sei. Bom ponto. O chat tá citando o Batistão como exemplo também. Não sei se entra, eu acho que o Sacha é mais. Mas o Batistão não veio como um cara... como um cara bichado, nem nada do tipo. É que ele não começa tão bem.
Mas eu lembro que ele colocam ele como centroavante goleador, que ele nunca foi. Então, ele chegou com meio fama, que né? É verdade. pode até ser um exemplo, mas é que eu acho que não é tão reviravolta assim só. Eu também acho que não. Mas chegam ele esperando uma coisa que ele não podia entregar. Sim. É tipo o Caio Jorge. Você viu alguém avaliando... Era muito difícil analisar o Caio Jorge como centroavante, então, porque ele não jogava assim. Agora, eu vi agora alguém no Twitter esses dias falando que o Cruzeiro pode comprar o Caio Jorge, né, e tal. E alguém falando, um centroavante goleador. Falo, gente, Não, o que mas vocês estão galera, assistindo? calma, Não é o galera. Caio Não é Jorge. mesmo. Segura. É um bom centroavante, mas nunca foi um goleador e nunca vai ser. Mas enfim, expectativa e realidade, né? Não, eu não tenho muito o que acrescentar. Eu ia usar o Casares como exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito próximo e nem precisaria ir tão longe. Porque é o jogador que você olha em campo e você perde um pouco a fé a cada momento que ele entra em campo. É uma pena, é verdade. É verdade. No jogo treino, quando fez gol, chamou um pouco a Dois. atenção. Então, chamou um pouco a atenção, mas aí a gente vê que foi contra um adversário inferior, sem a torcida metendo pressão. O português sente sub-20 além do Juventus. Isso. Foi. Fez gol nos dois. Realmente. Então, sem torcida funciona. Inclusive, desculpa, Pode Gabi. falar. Santos e Português Santista Sub-20, sábado, né? No Paulistão. Eu pensei que você ia falar no canal. Eu falei, Não, não fala não, também não. o canal, mais. Agora não pode mais. Mentira, pode ser. Lá do CT Pelé. A Santos TV transmite. Deve transmitir, É. verdade. Mas é isso, o Patrick acho que é um caso um pouco parecido com o Casares. Ele entra em campo e você não se convence com o que ele atua. Por mais que dê um pouco mais de tempo, por mais que o cara ele mude ele de posição, é um jogador que não parece que vai engrenar. Então, vamos ficar de olho, né? Não sei se necessariamente é o caso de quanto tempo precisa para desistir. Mas quando dá esse indício, logo quando você estreia, né? Quando o jogador chega ao clube, normalmente ele chega com um gás de, cara, eu preciso demonstrar meu futebol e convencer a torcida e o treinador de que eu posso ser a segunda opção imediata, por exemplo. O titular sai, eu entro. E não me parece o tipo de jogador que o Patrick demonstra, pelo menos em campo. Ele entra e não aproveita essas oportunidades. Por isso que eu entendo quando o Lourenço fala que, já deu, né? Não tem muito o que esperar. Não. Porque Mas se revirar a volta, eu tava errado. tá tudo certo. Manda no clube, gente. Eu tenho um Vai nome Vai aqui. que o Patrick vira o craque da Série B. Por favor, Tá vai ajudar o ótimo. Santos.